Oi pessoal, tudo beleza? O ponto contraponto de hoje vai ser sobre um personagem bastante polêmico que está sendo cancelado no momento em que gravo o áudio do meu ponto. Pepe Le Pew, que pra quem não sabe eu vou fazer uma série de resenha só dele e eu vou re-resenhar essa aqui também, mesmo no ponto contraponto, porque eu tô fazendo só minhas primeiras impressões no caso. Algo interessante de se notar é que esse aqui é o segundo curta dirigido por alguém que não seja o Chuck Jones. Terceiro, se você contar a aparição dele no curta do Freeze Feeling do Piu Piu e Frajola, que o Pepe aparece também. Mas é o segundo que ele não fez cameo. Um curta do Pepe, que só foi dirigido. O terceiro curta dele, que não foi dirigido pelo Chuck Jones, que eles só usaram o Pepe para um curta genérico de Looney Tunes, que é aquele lá, pancadaria, não tem nada a ver com o Pepe sendo um galã e tal. E esse que é curiosamente dirigido pelo Abe Levitou. Que o Abe Levitou não é uma pessoa que realmente dirija coisas. Ele só dirigiu alguns curtas dos Looney Tunes. E esse aqui é o primeiro Merry Melodies que ele dirigiu e dirigiu por si mesmo, que é o primeiro curta que ele dirigiu por si mesmo, sem a ajuda de ninguém mais para co-dirigir. E o roteirista é o Michael Maltese, que pra quem não sabe, não, o Chuck Jones não fazia o roteiro de todos os curtas do Pepe Le Pew. Ele fez de alguns, mas a maioria é o Michael Maltese que fazia. Que o Michael Maltese foi o cara que até colocava no roteiro os Le, De, O, que era uma piada que ele colocava. E muita gente teoriza que esse curta em específico foi feito como resposta as pessoas que estavam criticando o Pepe Le Pew na época. E eu posso concordar com essa teoria porque mais o Abe Levitou ia dirigir um curta que ele nunca, se ele nunca tinha dirigido algo antes, né? O Abe Levitou é um animador, para quem não sabe, ele que animou vários curtas do Paléguas e Coyote. Ele é muito conhecido pela sua animação, mas por direção ele não é conhecido. Mas tirando por trás das câmeras, se posso dizer assim, vamos logo para a história do curta. Esse curta é mais um da Penelope e Pepe Le Pew, só que diferente dos outros, aqui ela não é chamada de Penelope, aqui ela é chamada de Fabrute. A Penelope foi uma das últimas personagens dos Looney Tunes a ganhar realmente um nome, porque cada vez que ela aparecia, presumia que era uma gata diferente, até ser confirmado que era a mesma gata em todo o curta. E daí é mostrado que ela nasce com a marca ao invés da tinta cair nela e daí começar a perseguição. E uma coisa que eu notei é que o pai dela também tem uma marca, que na maioria dos curtas do Pepe, o Pepe vê que ela tem uma marca, como eu posso dizer, reta, e aí ela nasce com aquela marca que o Pepe tem, e é uma coisa que eu acho bem uh, confusa, se eu posso dizer assim, porque às vezes o Pepe tem aquela marca reta e às vezes ele tem aquela outra marca, então eu achei algo confuso e também eu acho que poderiam ter se aprofundado da marca de nascença do pai dela, porque o pai dela também tem aquela marca, então como é que ele conseguiu uma fêmea para cruzar e provar que ele não é um cangambá, que ele é um gato mesmo? Coisa interessante, não é mesmo? Mas continuando. A irmã dela consegue um parceiro, só que ela nunca consegue por causa da marca. E daí chega o Pepe. E antes de continuar a história, eu quero apontar uma coisa do curta, que os cenários são naquele estilo lá de é meio pintado, só que não é pintado inteiramente. É um estilo interessante, é muito interessante, principalmente pro Pepe Le Pew, que ele quase nunca, eu acho que esse é o único curta que usa esse estilo, que o resto é aquele estilo lá de tudo pintado, cheio de detalhe. Aí é um estilo diferente, não que seja ruim, eu gosto desse estilo, mas realmente ficou diferente quando você vê os outros cursos do Pepe. Depois disso, o Pepe Le Pew chega, os dois se olham, se apaixonam, só que ela não gosta do fedor dele, daí começa, entre aspas, perseguição, que não é realmente uma perseguição, porque ela também tá atraída por ele. Então, eu não considero isso aí uma perseguição, principalmente se compararmos com os outros curtas. Agora eu tenho que falar sobre a, entre aspas, perseguição em si, as gags no geral. O Michael Maltese parece que estava tentando fazer aquele estilo de humor que é humor para não ofender ninguém, que você não arrisca para não ofender ninguém. O maior problema com esse tipo de humor é que as piadas ficam muito fracas e sem graça. E aí realmente mostra, porque eu não vejo nada criativo, por exemplo, dela segurar o ar, ficou bem genérico.
A única piada que realmente ficou mais criativa foi aquela do Fedor, só que foi muito curta e também não foi muito bem executada. E agora falar do final, eu até gostei do final. Uma coisa interessante do Pepe, que muita gente comenta, é que ele gosta de perseguir, só que quando é com ele não gosta, ele acha ruim, que é a hipocrisia, para apontar como o Pepe é um personagem hipócrita. Isso é algo que eu gosto. Uma coisa interessante também, esse aí é um curta do Pepe que tem uma narradora, e eu não sei se essa narradora fez as coisas de propósito, porque ela mostra que o Pepe é fedorento e ela aponta isso para Frabete, e o Pepe vai lá para a fábrica de perfume e ela aponta para Fabrete, para casa de queijo. Então eu não sei se essa narradora foi uma personagem boa ou má na história. E também não funciona as piadas de quebra da quarta parede do Pepe, porque a gente já tem uma narradora, então ter dois personagens de quebra da quarta parede não funciona muito bem. Agora, se me perguntarem se eu recomendo esse curta, sim, eu recomendo para quem ainda acusa o Pepe das coisas que estão acusando ele. Eu sou uma pessoa que não gosta dele. O único personagem que eu gosto menos é o Cool Cat, que é um personagem horrível dos Looney Tunes, que tem o direito de ser esquecido. Mas o Pepe em si, ele tem algum tipo de criatividade em alguns curtas, mas eu não posso defender muito porque as piadas são muito iguais. Só que eu gostei desse curta, os únicos problemas, como eu já disse, são as piadas que não ficaram muito bem feitas. Mas tá bem mediano mesmo. E uma coisa antes de eu terminar meu ponto, o filme do Pepe Le Pew foi cancelado, que foi confirmado esse ano que foi cancelado por causa da polêmica. E se quiser cancelar um personagem, coloque motivos muito bons, porque eu vi argumento horrível pra cancelar o Pepe Le Pew. Sério, de todos os personagens, o Pepe Le Pew é o que você usa argumento ruim pra cancelar? Sério. Parece a polêmica do Apu. E ainda cancelar o Ligeirinho também. Pra que isso? Ligeirinho ainda, que o Ligeirinho é nome de um tropo chamado Mexicanos Amam o Ligeirinho, que é um tropo de quando a pessoa gosta de um personagem que é estereotipado do grupo que ela é. É basicamente isso que eu tenho pra falar, gente. Não, pois é, cara. O problema maior dessa questão de cancelamento é que as pessoas são preguiçosas. As pessoas não querem admitir que cada caso é um caso e querem ter uma regra clara. Regras são normalmente criadas para que você possa agir quando não dá tempo de analisar as coisas, mas a maioria das pessoas é preguiçosa. Então elas querem ter uma regra e usar a regra e não ter que pensar na regra. Essa questão do estereótipo, o que nós estamos fazendo cada vez mais, é desconstruir para ver de onde saiu o estereótipo e ver qual é a legitimidade dele. Então, por exemplo, era um estereótipo que uma mulher não poderia ser uma chefe de família porque ela ganha menos dinheiro, porque ela não tem a mesma atenção, porque ela XYZ. E o que foi se descobrindo é que na prática ela não tem tanta atenção, na verdade ela tem mais coisas para lidar porque ainda esperam que ela seja mãe enquanto é chefe de família. Literalmente você vai ter que fazer o trabalho para uma empresa e fazer o trabalho da casa. Uma mulher não ganha tanto quanto um homem, que é um pouco mais difícil de se comparar, porque se criou o mito de que é só automático e só pagam menos a mulher e pronto. O mais perto que já se chegou a um consenso é de que existe uma divisão de trabalho errada. Uma mulher que faça uso de seus direitos é vista como inferior, e por isso ela ganha menos, mas salário em si não é exatamente separado por gênero. É uma coisa muito complicada porque as pessoas que advocam que esse estereótipo seria correto, a grande maioria delas feministas, não querem fazer comparações profissão a profissão, porque aí o ponto delas parece mais grave. Só que se você comparar o salário de um médico com o salário de um professor, não importa o gênero, tem uma disparidade muito grande. Isso com certeza é uma conversa que nós podemos ter, mas certamente não é uma questão de gênero. E esse é o problema. Se eu falar para alguém hoje, olha, uma mulher não está ganhando menos do que um homem num salário só por ser mulher, vai ter um monte de gente que vai cair em cima de mim e vai dizer, não, por quê? Eu vi um artigo. Mas os artigos não são só os artigos. Você tem que ver tudo que tem ao redor dos artigos. A última pesquisa que eu lembro de ter visto era sobre o Sul, era só os estados do Sul, eu tenho certeza que eu posso estar desatualizado, mas eles viram que a diferença de salário entre homens e mulheres exercendo a mesma
mesma função, era 3% ou menos, e esses 3% poderiam ser explicados. Então, entende? É fácil, é muito fácil para qualquer um de nós jogar. Isso é o que está acontecendo porque eu acho. Essa é a grande questão, você não pode se deixar cair que um estereótipo é real só porque você acha. E se cria esse problema todo, amanhã alguém pode pegar esse curta, dizer, olha, esse curta aqui demonstra que ele tem tanto interesse por agradar a pessoa com quem ele quer sair, quanto a pessoa tinha em agradar ele, e vamos usar isso, vamos usar este personagem, não os outros que estiveram em outros curtas, que por acaso têm o mesmo nome. Mas as pessoas são preguiçosas. A questão do Ligeirinho, se você pensar nos curtas do Ligeirinho, tem um personagem que é extremamente estereotípico ali, e não é o Ligeirinho. O Ligeirinho tem algumas palavras jogadas em espanhol que você pode dizer, ei, realmente não funciona, para de fazer isso, mas honestamente, por mais que quando eu vejo Rick e Morty no Brasil, eles botam americanos, pressa, que não me faz sentido nenhum, e eu penso, caraca, com o Google Tradutor vocês ainda cometeram esse erro. Mesmo assim, eu adoro a série e eu acho que isso é um erro, um estereótipo, e mesmo assim não é tão ruim. Se você pensar no Ligeirinho, o Ligeirinho é extremamente ativo, ele é um herói para a comunidade dele, de ratos, ele basicamente tem superpoderes. Enquanto isso, ninguém fala do primo dele, o Vagaroso, se não me engano esse é o nome dele, Vagaroso, que é o cara que só quer saber de ficar quieto e tirar siesta. Ele é o estereótipo do mexicano preguiçoso. Ele é total e completamente o cara que você não devia ter aqui. A siesta, quando é vista pelo americano, parece algo absurdo. Todo mundo para dormir, mas na prática, franceses fazem isso. Franceses têm, até onde eu entendo, 2 horas de almoço que eles param e fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem ir para casa, tirar um cochilo, acordar e voltar para o trabalho, não é nada demais. Mas, como existiu o estereótipo do mexicano que não quer trabalhar, isso foi colocado do jeito que foi. E nós temos, de novo, no show do Looney Tunes, um exemplo ótimo de como você pode usar o Ligeirinho. O Ligeirinho tem o seu próprio negócio. Ele entrega pizza por si só na cidade inteira, e ele pode porque ele basicamente tem superpoderes, e em vez de considerar isso, em vez de talvez, olha, vamos colocar um pouco mais de cultura mexicana para ser um pouco mais autêntico, as pessoas vão lá e cancelam, porque é a Warner, e a Warner é preguiçosa pra cacete.